A Primeira Guerra Mundial foi um pesadelo vivo. Guerra de trincheiras, ataques de gás e bombardeios incessantes de artilharia transformavam cada centímetro de chão em um matadouro. Mas, se você tivesse que escolher um trabalho que talvez fosse o pior de todos, um que unisse terror puro, chances suicidas de sobrevivência e uma forma terrível de morrer, esse seria o de operador de lança-chamas. Parece durão, né? Prender um tanque cheio de fogo nas costas e invadir as trincheiras inimigas como um dragão humano. Bem, não era nada disso. Era ruim pra caramba, porque ser um operador de lança-chamas na Primeira Guerra Mundial não era apenas perigoso. Era praticamente uma sentença de morte. Você era o primeiro a entrar, o primeiro a ser visto e aquele que todo mundo no campo de batalha queria ver morto na hora. Já se perguntou como seria correr em direção a uma chuva de balas sabendo que você é uma explosão ambulante? Vamos detalhar exatamente por que esse trabalho foi uma das funções mais assustadoras, miseráveis e de curta duração na história militar moderna. Para começar, os lança-chamas na Primeira Guerra Mundial eram primitivos e horrorosos. Eles não eram as armas compactas e estilosas que você imagina dos filmes. Essas versões iniciais, como o Flaminer alemão, consistiam em dois tanques de combustível imensos carregados como uma mochila. Um continha nitrogênio sob pressão, o outro continha um combustível espesso e pegajoso, geralmente diesel ou óleo. Uma mangueira ia do tanque até um bocal com um acendedor. Apertava o gatilho e um jato de líquido em chamas disparava. Às vezes chegava a 20 ou 30 metros, cobrindo tudo no caminho com fogo grudento. Isso soa aterrorizante para o inimigo, mas era 10 vezes pior para o homem que o carregava. No momento em que um operador de lança-chamas pisava no campo de batalha, ele se tornava o alvo número 1. Todos do outro lado, atiradores, franco-atiradores, metralhadores, sabiam que tinham que te apagar rápido, senão seriam assados vivos. Por isso, assim que você era avistado, as balas caíam como uma praga bíblica. E lembre-se, você está carregando um tanque enorme de combustível sob pressão nas costas. É basicamente uma bomba com pernas. Um tiro bem dado nos tanques e, bum, você explode. Ou pior, o tanque vaza e você pega fogo, gritando, queimando vivo e se transformando em uma tocha humana, enquanto seus companheiros assistem impotentes da trincheira. E não tinha proteção de verdade. Operadores de lança-chamas não ganhavam armaduras especiais. Usavam o mesmo uniforme que todo mundo, pano e couro. Alguns operadores tentavam se acolchoar com equipamento extra, mas nada disso ajudava se o tanque pegasse fogo. Se você fosse atingido, você não só morria de um jeito terrível. Mesmo se não levasse um tiro, o lança-chamas em si era pesadíssimo, chegando a uns 32 quilos carregado. E os campos de batalha da Primeira Guerra eram lamacentos, úmidos e irregulares, cheios de arame farpado, crateras de bombas e corpos. Correr pela lama com uma bomba de 32 quilos nas costas enquanto as balas uniam. Isso não é coisa de herói de ação. É puro material de pesadelo. Consegue imaginar a exaustão física absoluta de tentar sobreviver nessas condições? E o trabalho não acabava quando o fogo parava. Assim que o combustível acabava, os tanques ficavam vazios e você passava a ser apenas um homem lento, exausto e desarmado, preso na terra de ninguém, sem cobertura, sem apoio e sem como se defender. Ou você corria de volta para as suas linhas, desviando de balas e artilharia, ou levava um tiro nas costas. Se fosse capturado, que Deus te ajudasse. Operadores de lança-chamas eram odiados pelo inimigo. Não temidos, odiados. Porque a arma deles era vista como bárbara, desumana, até demoníaca. Ser queimado vivo era considerado uma das piores mortes que se pode imaginar. E não havia piedade para os homens responsáveis por isso. Se você fosse pego por tropas inimigas,
não virava prisioneiro. Muitas vezes era executado ali mesmo. Até o seu próprio lado te tratava mais como uma arma do que como um soldado. As unidades de lança-chamas eram geralmente esquadrões pequenos e isolados, treinados à parte e usados em missões específicas. Você não fazia exatamente amigos nas trincheiras. Estava lá para fazer uma coisa: limpar a trincheira inimiga com fogo e cair fora. Se não conseguisse, ninguém vinha te salvar. Então, como você ia parar nesse trabalho? Simples. Você não se voluntariava. Era escalado ou era visto como descartável? Operadores eram escolhidos pela força e bravura, sim, mas também porque eram considerados substituíveis. Nenhum oficial queria perder seu melhor sniper ou metralhador, mas um cara grandão com um pouco de músculo? Bota o tanque nele, ele resolve. A carga mental era brutal. Imagine saber que suas chances de sobreviver a uma missão eram mínimas. Imagine ir para a terra de ninguém com um canhão de fogo nas costas, ouvindo o inimigo gritar e atirar em você como um coral possuído, e torcendo, só torcendo para que o tanque não explodisse dessa vez. E se tivesse sucesso, se fizesse o serviço e assasse uma trincheira inimiga inteira, você não ganhava medalha. Não tinha glória. Tinha vergonha. Muitos operadores de lança-chamas voltavam para a base assombrados pelo que fizeram. Queimar pessoas vivas era pesado demais para a cabeça, até para uma guerra. Tem relatos de homens que desmoronavam, vomitavam ou não conseguiam dormir por causa das imagens na cabeça. Um sobrevivente descreveu o cheiro como pior do que qualquer coisa que já sentiu. Carne queimada, terra molhada e cheiro de combustível. Um odor que o acompanhou até em casa e nunca saiu. E a visão das pessoas não ajudava. Enquanto alguns soldados eram tratados como heróis, os caras do lança-chamas eram vistos com desprezo, até pelos próprios companheiros. Outros soldados os evitavam. Civis os viam como monstros. Mesmo só seguindo ordens, muitos deles foram excluídos depois da guerra, largados sozinhos com a culpa. E para quê? A arma nem era tão eficiente assim. Lança-chamas tinham alcance curto, pouco combustível, e eram quase impossíveis de usar com vento ou chuva. Muitos ataques falharam, e quando davam certo, a retaliação era tão pesada que qualquer ganho tático durava pouco. O inimigo se organizava e batia ainda mais forte. Com o tempo, os exércitos sacaram isso. Os lança-chamas foram ficando raros até o fim da guerra, não por não serem assustadores, mas por serem perigosos demais para quem usava. O custo em vidas, principalmente a do operador, era alto demais. Resumindo, você carregava uma bomba nas costas. Todo mundo era treinado para atirar em você primeiro. Se fosse pego, era executado na hora. Se os tanques explodissem, você morria gritando no fogo. Se sobrevivesse, era assombrado pelas mortes que causou. E ninguém te agradecia por nada disso. É por isso que era uma merda completa ser um operador de lança-chamas na Primeira Guerra Mundial. Era solitário. Era pavoroso. Era mortal. E o pior? Você sabia disso tudo antes mesmo de apertar o gatilho. Se essa história mudou sua visão sobre os horrores da Grande Guerra, por favor, se inscreva e curta o canal. Nós trazemos à tona a história que tentaram enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes para o futuro. O próximo baú da história vai se abrir em breve.